Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Está começando o nosso programa evangélico Voz Congregacional. Hoje, dia 11 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo, pastor Eudes, pela barba do profeta, viu? Que Deus abençoe, né? Aqueles que têm, né, perdido, né, seus parentes, né? Deus os console nesta onda toda de violência, né, que campeia no mundo, né? Infelizmente, é homem-bomba para cá, é homem-bomba para lá. É sangue jorrando, né, de tudo quanto é lado. E paz que é bom, nada, né? Mas que nesta tarde todos possam, né, todos os que ouvem essa programação possam sentir o refrigério, né, da parte do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, esteja inundando os vossos corações. Para a realização deste programa, né, programa de número 99, se encontram aqui na CPAD FM 96.1. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos. Aqui à minha esquerda, o pastor Eudes Lopes. E o diácono Euclides, representando aqui a Secretaria de Missões. Na operação de áudio, como sempre, nosso irmão Flávio. O nosso programa está apenas começando. E, como sempre, temos uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje estaremos dando continuidade ao segundo tema, né, da teologia sistemática, que é a teontologia ou a teologia propriamente dita. Hoje vamos refletir um pouco, né, sobre os nomes de Deus, não é? Também sobre os atributos de Deus, não é? Eu não vou aqui, nessa introdução, não é, detalhar nada, porque eu vou deixar surpresa para o pastor Eudes Lopes, né? Mas eu quero somente adiantar que o programa está uma bênção, né? Não perca, não mude de faixa, fique sintonizado conosco até aproximadamente às 13 horas. Com certeza também através da canção, né, que será tocada, através do quadro A Bíblia Pergunta, você responde. Deus há de abençoar a sua vida. Para quem não sabe ainda, inclusive, a pergunta do mês, anote aí, é muito fácil. A pergunta deste mês é a seguinte: quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá? Vou repetir. Quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá? Só uma dica para facilitar, a resposta está no livro do Apocalipse. Semana passada alguns ouvintes ligaram e acertaram em cheio. Eu acredito que você hoje vai acertar também, tá bom? Que Deus lhe abençoe, quer você esteja aqui em João Pessoa ou em outra parte do estado da Paraíba ou até mesmo em outro estado, aonde este serviço de som estiver chegando, seja através das ondas do rádio ou da internet, que o Espírito Santo esteja usando essa programação para lhe abençoar ricamente, tá bom? Você que está no trabalho, na estrada, principalmente fazendo aquela refeição abençoada, que você seja alimentado tanto fisicamente como espiritualmente. Vamos, como sempre, invocar a bênção do Senhor, porque sem a bênção de Deus nós não podemos fazer nada. E daqui a pouco voltamos, não é? Com um hino para a nossa edificação espiritual e, consequentemente, com o estudo da palavra de Deus. Vamos orar com o diácono Euclides. No programa Voz Congregacional, é momento de oração.
Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio que tu nos concede de estar aqui, mais uma vez nessa rádio, na 96.6, para te louvar, para te cultuar, para te dar graça e abençoar todos os teus filhos que se encontram aqui, meu Pai, ouvindo aqui essa rádio. Principalmente aonde esses vistos são alcançados, que o Senhor possa abençoar poderosamente toda a família aqui nesse momento, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão de plantão, aqueles que estão nos ônibus, aqueles que estão nos táxis, aqueles que estão também andando de pé com os seus celulares, ouvindo a 96.1, que o Senhor possa poderosamente abençoando todos os teus filhos que se encontram aqui. Que o Senhor possa neste dia estar abençoando poderosamente aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa ter um encontro com ele e ter uma vida abençoada por ti e salva. Também o Senhor possa também estar nesse momento abençoando o pastor Eudes, se encontra aqui nesse momento, que vai trazer uma palavra de edificação, uma palavra de alimentação. Abençoando também o pastor Samuel, que está na direção, meu Pai, aqui dessa rádio da 96.1, a voz da congregacional, meu Pai. Você pode estar abençoando também toda a equipe que se encontra aqui, principalmente o irmão na operação que se encontra aqui, o irmão Flávio. Que o conselho da graça e sabedoria a ele. E que todos que estejam aqui nesse momento ouvindo a tua palavra possa ser edificado, possa ser salvo através do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Fica conosco, continue alegrando os nossos corações, pois tudo pedimos e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Me deste o riso e a dor, me deste o amor, do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que nesse mundo eu ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor. Me deste o amor do meu amor.
paz sobre nós, seu véu descer. Eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir na voz de Célio Roberto, além da canção Creio em Ti, que fala sobre as evidências, né, da existência de Deus, que são muitas, já falamos sobre isto em programas passados. Hoje vamos dar continuidade sobre este tema, que é o principal de todos, né, acerca de Deus, né, o estudo de Deus, né, com base na revelação. E para isso quero me chamar, sem muita delonga, o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Boa tarde, a paz do Senhor, pastor. Boa tarde, pastor Samuel, pastor Walter, Euclides, diácono da igreja, Flávio aí na mesa, aqui controlando o som da CPAD-FM, nossos queridos ouvintes, paz do Senhor, Deus abençoe a todos no início deste sábado, da tarde deste sábado, e que vocês possam crescer cada dia mais na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo acerca de Deus, né? Que nós chamamos, dentro da teologia sistemática, teontologia, ou teologia propriamente dita, como queira. E nós falamos no sábado passado sobre a questão do conceito de Deus. Dizemos que é muita pretensão do homem querer conceituar a Deus, Deus sendo infinito e nós sermos pessoas finitas, né? Como todos nós sabemos. Mas existem estudos e alguém se aventurou, um grupo de teólogos, a dizer que Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa é uma declaração acerca de Deus, que consta do Catecismo Menor de Westminster. Nós falamos também aqui sobre as provas da existência de Deus, né? Os argumentos cosmológico, ontológico, teleológico, moral e histórico. Então, argumentos que comprovam na realidade que existe um ser superior, existe Deus. Nós falamos também sobre a natureza essencial do Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Falamos sobre a espiritualidade de Deus, Deus é um espírito, não tem forma aparente. Falamos sobre a personalidade de Deus, Deus é um ser pessoal, tendo sabedoria, inteligência e vontade, ou melhor, inteligência, emoções e vontade. Falamos sobre a unicidade de Deus, Deus é único, apesar de subsistir em 3 pessoas, que nós iremos falar um pouquinho mais na frente. Falamos sobre a transcendência e a imanência de Deus. Transcendência é aquele atributo divino que revela que ele é inalcançável, né? Ele existe numa esfera que nós não podemos compreender nem alcançar em sua plenitude. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos revela que ele é um ser também imanente, quer dizer, ele é sublime, ele é altíssimo, ele é inalcançável. No entanto, ele
interage com a sua criação. Nós chamamos disso imanência de Deus, né? E a imanência de Deus tornou-se mais assim prática quando o seu Filho amado encarnou e veio a este mundo. Muito bem. E hoje nós vamos, queridos ouvintes, falar sobre os nomes de Deus no Antigo e no Novo Testamento. E falar também sobre os atributos de Deus. Então vamos começar falando sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento. Bom, estudando o Antigo Testamento, nas línguas originais, você vai perceber que Deus tem os seguintes nomes, né? El, Elohim, Elion, né? Adonai, Shaddai e Yahvé. Então, esses são os nomes de Deus que são mencionados no Antigo Testamento. Quando você encontrar, por exemplo, uma palavra que termina com El, já sabe que aí está fazendo referência ao nome de Deus. Por exemplo, Emmanuel, Deus conosco. E assim por diante. Daniel, Joel, Ezequiel e por aí vai. E este nome revela o fato dele ser forte e poderoso, né? Objeto único de reverência e culto. Adonai significa Senhor. Todas as vezes que você encontrar no Antigo Testamento a palavra Senhor faz referência a Deus, né? Com letra maiúscula, só a inicial, aí é Adonai na língua hebraica. E quando você encontrar Senhor, né, com todas as letras em maiúscula, é Yahvé, ou Jeová portuguesado. O Shaddai significa a grandeza divina, principalmente como fonte de bênção e conforto para o seu povo. E Yahvé é o mesmo que Adonai, só acrescido de que Deus é o Deus do pacto, da aliança, que cumpre as suas promessas, revelada nos pactos que ele fez com o seu povo e com o homem em geral. Em relação a Yahvé, você vai encontrar diversas combinações do nome dele, né? Que a gente gosta muito. Por exemplo, Yahvé Jireh, Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, e assim por diante. Tá certo? E no Novo Testamento nós temos também 3 nomes que através dos quais Deus é nomeado. Por exemplo, Theos, que significa Deus, né? Kyrios, que é o Yahvé do Antigo Testamento, que significa Senhor, né? Que designa Deus como dono e governador de todas as coisas, particularmente do seu povo, como o único que tem autoridade e poder real. E tem um nome muito interessante, Pater, que designa Deus como originador e criador. E denota uma relação aí bifurcada, né? Em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus sempre se referia a Deus como o Pai dele, né? E também denota o relacionamento do Pai Celestial com seus filhos adotivos, que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora vamos olhar os atributos de Deus. O que é um atributo? Atributo é uma característica distintiva do ser de Deus. Muito bem. Então nós encontramos na teologia, baseada evidentemente nas Sagradas Escrituras, que Deus tem atributos que nós chamamos incomunicáveis ou naturais de Deus, que são as suas perfeições divinas, que não se encontram correspondência nas criaturas, tanto em anjos como em homens, né? Por exemplo, a autoexistência de Deus. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável, não está condicionado ao tempo. A infinitude de Deus. Tudo que pertence ao ser de Deus não tem limite, é ilimitado, é infinito. Aí agora vem aqueles 3 que nós mais mencionamos. A onipotência de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder, ninguém se iguala a ele. Ele é onisciente, quer dizer, tem toda a ciência, todo o conhecimento. E é um Deus onipresente, que é a onipresença de Deus, ou seja, ele não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Está em todos os lugares do seu domínio ao mesmo tempo. Isso é um atributo exclusivo de Deus, né? Nós conhecemos muito a onipotência de Deus, pregamos, levamos as pessoas a confiar neste Deus que tudo pode, conforme revelado na palavra do Senhor, neste Deus que sabe tudo, inclusive o coração do homem, que alguém já disse até que ninguém anda, né? Mas Deus anda e conhece o coração do ser humano, conhece o passado, o presente e o futuro, conhece tudo, né?
E também Deus é um ser onipresente, quer dizer, está presente em todo lugar, do seu domínio ao mesmo tempo. Aí vem uma observação. Não queira fazer de Satanás, nem onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Ele é um ser criado. Ele é submisso a Deus, ao seu poder e à sua glória. E os outros atributos, as outras categorias que nós chamamos de atributos comunicáveis, são atributos que Deus é possuidor em plenitude, mas que compartilhou dos mesmos, em certa medida, com as suas criaturas morais. Quer dizer, nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós nos parecemos com Deus, mas Deus não se parece conosco. Que atributos são esses? A santidade, o amor, a verdade e a justiça. Esses são os atributos que nós chamamos comunicáveis ou morais de Deus, que o ser humano e os anjos têm em certa medida consigo, mas em Deus é pleno, é absoluto. Então aqui estão, diante dos queridos, algumas informações sobre os nomes de Deus e sobre os seus atributos, e no próximo sábado, se assim Deus permitir, nós iremos falar sobre a Santíssima Trindade e a obra de Deus, depois os decretos de Deus. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Eudes. Falar sobre Deus, pastor Eudes, é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade, Como o senhor já colocou, é o finito querendo explicar o infinito, A criatura queria explicar o Criador, Muita... É verdade, mas a partir da revelação, que é a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, a gente pode ter uma noção, melhor Sem sobre dúvida, Deus, porque Deus também nos fez para conhecê-lo, não é isso? Nós conhecemos a Deus através daquela revelação que nós chamamos natural, que é através da natureza, que é geral também chamada, e principalmente através da revelação especial, que é a sua palavra. Então a palavra nos revela a Deus e a gente conhece Deus até onde Ele quis se revelar. Daí para adiante a gente tem que calar e adorar. Não podemos ir mais adiante, que seria uma especulação, Do limite, Não pode. Imposto pelo próprio Deus, É verdade. Mas até onde Ele se revelou, é dever nosso buscar conhecê-lo, sem dúvida. E sobretudo a questão da sua vontade, obedecer à sua vontade para ser feliz neste mundo e na eternidade. Tem pessoas que têm dificuldade com este termo teologia, Que a gente sabe que tudo que termina em logia significa estudo, Estudo, Teo significa Deus, então teologia é estudo de Deus. Aí tem quem pense, quem é que pode estudar sobre Deus, explicar Deus? Mas é dentro desse conceito, revelacional, Revelacional. Do que ele se mostrou na história, na Bíblia, na natureza, não é isso? Eu tenho visto assim, Samuel e queridos ouvintes, nas redes sociais, como se fosse assim um grupo de até evangélicos de renome querendo descredenciar a teologia, achando que a letra mata e vem com essa história, mas não é bem assim. Nós estamos olhando para as Escrituras, aquilo que ela revela acerca de Deus. É verdade. Então não estamos inventando nada, estamos indo na fonte da revelação especial para procurar conhecer este ser maravilhoso que nos é revelado. Que sem ela nós não teríamos conhecimento salvífico, E conhecendo melhor a Deus, a partir deste estudo, bíblico, nós podemos nos relacionar melhor com Ele também, Exatamente, essa é a intenção da revelação, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então fomos feitos para gozar a Deus, para se relacionar com Deus, para manter comunhão com Ele. E isso é possível através de sua palavra, de seu Espírito, não tem como ser de outra maneira. E o profeta Oséias, já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ali no Evangelho de João, no finalzinho, ele diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Eu vou mais além, tem um profeta que diz que o povo de Deus, perece, que é uma incoerência, padece por causa da falta do conhecimento de Deus. Quer dizer, nós deveríamos estar voltados intensamente para as Escrituras, para procurar entender, compreender e experimentar este Deus que é revelado nela. Pastor Walter, o que é que o senhor tem a dizer sobre este assunto? Seja bem-vindo mais uma vez, a paz do Senhor. Aguentado, mas paz do Senhor, graças a Deus. Jesus tem misericórdia dele. Amém.
Irmãos, é o que o pastor Eudes acabou de falar, né? Então, a teologia, se nós formos observarmos, é o estudo por excelência, vamos dizer assim, porque a gente vai buscar aquilo que Deus se revelou para nós, né? Conhecer mais a Deus, a sua vontade, os seus preceitos, aquilo que Ele deseja para o seu povo, que Ele requer do seu povo, como Ele orienta o seu povo, né? Então é algo sublime a ser estudado, a ser buscado, a ser conhecido. É importante que nós tenhamos esse desejo de conhecer mais a Deus. A gente sabe que, como o pastor relatou aí, alguns têm uma certa ignorância, que é uma distorção. A gente falou sobre suficiência das Escrituras, né? Mas a má interpretação bíblica é, na verdade, uma insuficiência das Escrituras, no sentido das pessoas distorcerem o que o texto bíblico diz, quando diz a letra mata e o espírito vivifica, falando, né? Exatamente interpretando errado o texto, interpretando, né? Completamente errado, que está falando do sentido de você querer cumprir estritamente os princípios da lei sem ter exatamente um coração e uma vida voltada para as coisas de Deus, como faziam muitos dos fariseus e muitos daqueles que simplesmente eram religiosos, que buscavam cada ponto da letra da lei, mas ao mesmo tempo estavam distantes, muito distantes de Deus. Era nesse contexto, nessa situação, tanto é assim que eles teve um período em Israel que, embora eles fossem cumprir o que a lei exigia, como sacrificar os animais, mas mandava lá coxo, cego, de todo jeito. Ou seja, estão querendo cumprir o que a lei está dizendo. Leva o animal, que pediu um animal perfeito, mas mesmo assim o coração estava tão distante de Deus que eles eram relapsos nesse sentido aí, de apresentar a Deus como deveria ser. Então é nesse sentido, né? O Espírito, né, realmente nos leva a um temor, a um respeito, reverência, né? a se dobrar diante do que Deus nos diz, né? E não simplesmente uma vida religiosa apática, distante do Senhor. É isso que eu queria acrescentar. Não é um conhecimento, no caso, teórico, né? Mas é um conhecimento experimental. Deus quer se revelar a nós para que a gente possa conhecê-lo ao ponto de ter intimidade com Ele. Exatamente, se submeter a Ele, né? Temê-lo, amá-lo, nesse sentido. Então aí é o Espírito que realmente pode levar a cada um de nós a vivenciar isso aí. Porque ninguém pode, que as próprias Escrituras falam disso, ninguém é capaz de cumprir a lei. Nós tropeçamos e a lei nos acusa disso, né? Dizendo que nós somos realmente transgressores dessa lei e somos passíveis de punição por parte de Deus. E é exatamente com a ação do Espírito que nos leva a uma fé em Jesus Cristo, que nos deu gratuitamente um acesso a Deus, né? Pelo seu sacrifício, que realmente nós podemos, em Cristo, estarmos debaixo da bênção de Deus. Eu vejo assim, Samuel. Amém. E pastor Walter, queridos ouvintes, né? Quando se fala assim, só a parte intelectual, né, de letra, mas é importante a gente compreender que a palavra de Deus é letra. Entendeu? É verdade, é letra. A gente tem que ir para a palavra. Agora, esta palavra torna-se viva no coração da pessoa através do Espírito Santo. Você não pode chegar... A minha preocupação hoje é que a igreja brasileira está preocupada mais em manifestações disso, mais nas emoções das pessoas no ambiente espiritual onde está sendo Deus cultuado. E às vezes as pessoas entusiasmadas por aquelas emoções esquecem do que a palavra de Deus legisla, orienta, como deve ser adorado. Porque a adoração a Deus, querido ouvinte, não é como nós queremos. É como Deus quer que ela seja feita. E onde é que está isso? Na palavra de Deus. Tem que correr para a palavra, não é verdade, pastor Val? Exatamente, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não é como eu acho, né? Nem como eu sinto, é como Deus diz que é. E ele diz aonde? Numa profecia dos profetas modernos? Não, na palavra. Está escrito. Está escrito. Ninguém pode profetizar contrariamente o que está escrito. Agora, pastor, falamos sobre a questão, né, do ser de Deus, né? A sua autoexistência, as suas manifestações na criação, na história, sua transcendência e imanência. Falamos agora também sobre os nomes de Deus, né? E sobre os atributos de Deus, e já a gente vai comentar. Mas a questão é do ser de Deus propriamente, né? A questão do gênero, né? Deus não tem gênero. Isso é uma coisa até óbvia, né? Deus é espírito, né? Espírito não é como o ser humano, que tem o macho e a fêmea. Mas geralmente a gente se refere a Deus como ele, né? Ele, como homem, a gente se refere como homem, como ele, masculino, né? Como masculino.
Aí pronome masculino. eu fiquei sabendo que num país da Europa, né? Aí um grupo, né, que é contra essa questão de gênero, né? Ela disse, não, Deus não tem gênero, Deus é espírito, então a gente não pode chamar Deus de ele, porque isso é valorizar demais o machismo e desvalorizar o feminismo. Aí diz, vamos chamar Deus de ela. Isso está certo, veja bem, biblicamente, né? Porque biblicamente a gente vê as pessoas se referindo a Deus como ele. Veja bem, né? A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Bom, essa imagem não é imagem física. Por quê? Porque Deus é espírito, não tem forma aparente. Essa é imagem moral e espiritual. Tá impregnado na natureza do ser humano, porque ele foi feito parecido com Deus, só que Deus não se parece com o homem. Então você não pode chegar, porque no ser humano tem macho e fêmea, e pensar que Deus, ele, mesmo que a palavra de Deus não use essa expressão, os pronomes masculinos, não quer dizer, né, que nos dá a liberdade da gente pensar que ele poderia também ser feminino. Aliás, tem uma música de Pepeu Gomes aqui no Brasil, antigamente, falava que Deus é masculino e feminino. Isso é loucura, né? É contrário à palavra de Deus. Né? De acordo com a revelação de Deus... originais é neutra, você que sabe. Mas os termos aplicados a Deus sempre são no masculino. Mas é exatamente o que está sendo dito aqui, né? Deus é espírito. Ponto. Acabou. Acabou. Mas, de acordo com a revelação, a forma mais apropriada de se dirigir a Deus... Sempre é no masculino. Sim, claro, sempre ele fala... Só quando fala como ele, né? Espírito, não é pneuma, que é um termo neutro. Até mesmo, pastor, eu acho que é para enfatizar a questão de que o homem, realmente, com relação à mulher, sempre tem ali aquela responsabilidade maior, né? Aquela primazia no sentido de função, né? É verdade, a Bíblia, funcionalmente, né? Porque o texto diz que em Cristo é macho, fêmea, circuncisão, judeu, gentil, está todo mundo nivelado. É verdade. Todo mundo nivelado por cima. No entanto, a gente não pode esquecer que a própria palavra revela que certas funções são privativas do macho e outras da fêmea. Qual o problema? Não tem nenhum problema, porque está revelado assim na palavra de Deus, entende? Tanto é que quando Deus fez, a Bíblia diz Deus fez macho e fêmea, botou fêmea e macho, né? Botou macho e fêmea. Lá na frente, Paulo diz, né, que a mulher vem do homem e o homem também vem da mulher, né? Que é o filho. É verdade. Por uma questão funcional, então o homem tem a prioridade, né? Então eu acho que é esse o sentido de se referir a Deus como ele, né? Em certos segmentos, digamos assim, né? Na família, dentro da igreja, lá no meio do povo de Israel, isso não diminui a mulher, absolutamente. Até porque nós temos no Antigo Testamento mulheres poderosíssimas, né? A Débora, que era profetisa, a Uda, Miriam, irmã de Moisés, e assim por diante, né? Verdade. E no Novo Testamento é que não faltam mulheres virtuosas e valorosas, né? Sem dúvida, né? E hoje em dia também, né? Agora, pastor, com relação à identidade de Deus, a questão do nome de Deus, o senhor aí citou vários nomes. Como é isso? Deus tem um nome, Deus tem vários nomes, porque há quem advogue, né? Que Deus, ele tem um nome só, né? Para os judeus, por exemplo, o nome de Deus é tão sagrado que não pode ser pronunciado. Seria o Yahvé, né? E tem um outro grupo, né? Que não é judeu, mas que diz que, por exemplo, eles batem nessa tecla, que o nome de Deus é Jeová e somente Jeová. Não se pode se referir a Deus de nenhuma outra forma, a não ser desta forma. Como é que se explica isso aí? O Antigo Testamento não vê assim, né? Ele chama Deus de Elohim, né? Chama Deus de Shaddai, chama Deus de Adonai. E agora, dentre desses nomes que Deus nomeado, o mais sagrado para os judeus é Yahvé, ou Javé, ou aportuguesado Jeová. Desde os estudiosos, que na hora que eles iam transcrever, copiar o Antigo Testamento, quando chegava o nome de Yahvé, eles paravam, se lavavam cerimonialmente, trocavam a caneta para uma pena de ouro e assim paragrafar o nome de Yahvé. Está dada a grandeza que este nome representa, entende? Pastor Walter. Aliás, até a pronúncia dele não se sabe, né, corretamente. É isso que eu queria que o pastor Walter falasse. Para poder... A questão do tetragrama, né? Como é que se translitera para a gente? Exato. Como você falou, assim, alguns grupos vai dizer assim, o nome de Deus é Jeová. Isso é até uma bobagem, assim, falar, porque é como o pastor até falou, é portuguesado.
é uma mistura, inclusive, né, de Adonai com o tetragrama lá, que usa-se vogais, porque no tetragrama não tem nem vogal. Até para se pronunciar, uma tradução bem literal que o pessoal usa para o tetragrama seria: eu sou o que sou, eu sou o que continuo sendo, né? Assim, eu sou o que continuo sendo. Enfim, seria o que a ideia mais comum assim do que representa esse nome. Mas falando sobre essa questão dos nomes de Deus dados no Antigo Testamento, é bom notarmos e entendermos que a questão dos nomes são aspectos, né, superlativos da natureza divina. Está enaltecendo um aspecto dessa natureza divina. Por exemplo, quando Elohim, quando se um exemplo claro aí, está se falando exatamente desse Deus que é exaltado, poderoso, né? Criador. Ou seja, é um nome que é dado assim, olha, para identificar um atributo de Deus, poderoso, né? Que criou todas as coisas, é Ele que é o Criador. Então, está enaltecendo esse aspecto do Deus Criador. Então, cada nome que é dado a Deus é ressaltando esse aspecto da natureza divina. Da natureza de Deus, né? Então, a gente sabe que o nome é para identificar, né? Exatamente. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Jeová Nissi, né? Deus é a nossa bandeira, né, pastor? E por aí vai, né? Por aí vai. Jeová Rafa, o Deus que cura, né? Shalom, Deus da paz, né? Exatamente. Então, é destacando um atributo de Deus, né? Destacando exatamente esse aspecto da natureza divina, né? Quando você citou aí, do jeito que eu citei Elohim e outros termos. Tem até na teologia bíblica, tem os Eloístas, né, os Javistas, né, que são grupos que estudam esses nomes, né, as funções, as atividades, grupos javistas, Eloístas e assim por diante. Há sempre um contexto quando esses nomes de Deus vêm à tona. São pronunciados, né? Né? São pronunciados, né? Há um contexto que define exatamente o que você quer atribuir com aquele nome. A transliteração literal mesmo do nome de Deus, conforme o hebraico na nossa língua, né? Já transliterado, Y, H, W e H. É uma coisa realmente impronunciável, né? Por isso que ele a questão do tetragrama. Entre uma vogal e outra, ou melhor, entre uma consoante e outra, uma vogal para poder ajudar na pronúncia, né? Aí veio o Jeová, né? O Yahvé, aí daí já Yahvé está muito mais próximo do que Jeová. Já criaram outra forma de pronunciar, que é a forma latinizada, a portuguesada, que é o Javé, o Jeová. Né? Quer dizer, quem advoga aqui o nome de Deus é realmente Jeová, literalmente desconhece no Antigo Testamento, toda essa história, né, pastor? Porque o Novo Testamento já apresenta Theos, né, Kyrios e Pater, né? E o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Né? Interessante, pastor, aqui em Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, chamando ele para a sua missão, diante do faraó, aí ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? E aí comissiona Moisés. Aí Moisés diz assim: mas quando eu me apresentar aos filhos de Israel, dizendo que o Senhor falou comigo, me enviou, eles vão perguntar, mas quem foi o Deus que te apareceu? Aí já foi citado aqui, né? Deus disse para Moisés: eu sou o que sou, né? Diga para eles que eu sou, me enviou a vocês. Eu sou o que sou, né? Quer dizer, uma forma de Deus também se identificar. Que é o que nós chamamos de Yahvé, né? É exatamente esse nome. Esse nome impronunciável. É impronunciável, né? Ninguém consegue. Eles chegaram um artifício, colocar entre as consoantes vogais, né? A, E, I, né? Se não me falha a memória, para ser possível a pronúncia, né, para as pessoas. Na verdade, esse nome se tornou até mais difícil de se pronunciar, porque os judeus tinham tanto temor que nem sequer pronunciavam esse nome. Então ficou realmente uma coisa tão... como o pastor falou aí, até para escrever eles tinham todo um cerimonial para poder registrar esse nome, e pronunciar também era a mesma coisa. Então, tem um detalhe, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você vai observar aqui no lugar de usar o nome de Deus, dos céus, é o reino dos céus e não de Deus. Os outros escritores, como por exemplo Lucas e Marcos, não tinham esse escrúpulo, né? E colocaram o nome reino de Deus, e não reino dos céus, como é mencionado em Mateus, que é a mesma coisa. É verdade. É como diz o diácono Meirelles, né, que deve estar na escuta. Ele disse que o nome de Deus antigamente, para se escrever, né, era usado caneta de ouro. Aí hoje o povo bota nos banheiros das escolas públicas, é um desrespeito, né, pastor? Inclusive, Samuel, já me manifestei, já escrevi que o nome de Deus só deve ser mencionado, qualquer um desses nomes. É verdade. Quando for invocado, celebrado
e proclamado. Fora disso é tomar o nome do Senhor teu Deus, em vão, e Deus não terá por inocente, né? É verdade. Exatamente. Agora, pastor Walter, o senhor acha que essa forma de Deus se identificar na história, né, com relação ao seu povo, é também uma maneira dele se distinguir dos falsos deuses? Porque as nações pagãs tinham seus deuses, né, que a Bíblia chama, no caso, de ídolos, né? Salmo 115, 135, é também nesse sentido? Quando Deus diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou Deus, o que sou. Já que a forma de se distinguir de Amon-Ra e de Zeus e de tantos outros? Bem, eu penso o seguinte, que o agir de Deus e a revelação e o relacionamento que Deus tem com os homens, eles independem de uma reação externa, em relação aos outros deuses. A verdade é que Deus se estabelece segundo a sua própria vontade. Então, essa questão de outros deuses vem por tabela, né? Quando Deus se apresenta e faz um paralelo em relação aos outros deuses, é por tabela, porque há uma crença generalizada entre outras culturas e outros povos em relação a diversas divindades. E Deus vai mostrar que o Deus verdadeiro é Ele, o Deus de Israel. Amém. E não essas outras divindades. Mas, a princípio, quando Deus se revela, é porque Ele desejou se revelar ao seu povo e aos homens, né? Independente de se mostrar que Ele é o Deus verdadeiro. Porque só existe um Deus, na verdade, quando ele se apresenta, só se apresenta como o único Deus verdadeiro. Na declaração de fé de Israel, começa assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é verdade, o único Deus, o Deus verdadeiro. Agora, pastor, eu disse para terminar aqui, a questão dos atributos de Deus. O que são atributos? São, como eu falei, características distintivas do ser de Deus. Né? Tem aquelas que ele não compartilhou com ninguém, são exclusivas dele, e outras que ele, por graça e misericórdia, compartilhou com as suas criaturas morais, no caso homem e anjos, em certa medida, mas nele é pleno, é absoluto. Então os atributos que Deus não partilha com ninguém é o que? A onipresença, a onipotência, a onisciência, a unicidade, a autoexistência, a infinitude. Isso aí é exclusivo dele. Agora, eu vejo assim, hoje em dia, por exemplo, quando se interpreta aquele texto que diz Satanás Satanás anda ao redor de vós, né? Aí muitos crentes pensam que Satanás está ao redor de todos os crentes que existem na face da terra ao mesmo tempo. Ora, isso não é verdade. Esse atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo é exclusivo dele, de Deus, e não de um ser criado com um anjo caído, como nós temos. Amém. Inclusive, eu vi um obreiro pregar que Satanás conhece, está no seu coração. Conhece não, viu? Coração é terra que ninguém anda, só quem anda nele é Deus. Só quem sonda é Deus, né, Deus. pastor? Ele sabe profundamente o coração do Satanás. Satanás conhece aquilo que as nossas ações ou aquilo que nós falamos. E através dos seus demônios. E olha lá que às vezes tanta gente falando que ele não consegue saber de tudo. Senão ele seria Deus, né? É verdade. Quis ser, mas não deu não. Infelizmente o tempo não ajuda, né? Ainda temos o quadro da Bíblia, pergunta, você responde. Daqui a pouco vamos abrir os microfones aqui da rádio para você ligar. Mas antes vamos ligeirinho aqui com o Diácono Euclides, ver os aniversariantes. E um alô aqui para os ouvintes. Diácono Euclides, a paz do Senhor, fica à vontade, viu? A paz do Senhor, pastor Samuel. A paz do Senhor, pastor Eudes. A paz do Senhor, pastor Walter. A paz do Senhor, ao irmão Flávio, que está aqui nos estúdios aqui da 96.1. Antes de anunciar o aniversariante, eu quero dar um alô especial para minha esposa que está ouvindo esse programa, que ela não perde essa vocação nem pelo minuto da sua vida, e meu filho também, o Ellison. E também quero dar um alô também especial também para o irmão Efraim e também a irmã Gal, que está nas escuta, e também a irmã Ana, esposa do presbítero Carlos Alberto, e a irmã Risolene. E também ao presbítero Franks, também, que está nas escutas, que realmente sempre está conosco aqui, ouvindo essa rádio, abençoada por Deus. Quero também anunciar agora os aniversariantes do mês de março. Dia 5, a irmã Carolina da Costa, da Rota do Sol. Também na mesma data, João Pedro Neto, da irmã Josefa Profírio. Na mesma data, Maria Nazaré de Souza. Dia 7/3, Silvana Maurício.
E também na mesma data também, Isa Neri. E também dia 7 do 3, o presbítero José Diniz. E no dia 8 do 3, Luma Gabriele. E também na mesma data do 8 do 3, Márcia Firmino. Também o irmão Sérgio Sebastião. E dia 9 do 3, Analice dos Santos. E também na mesma data, Marcos Victor. Também na mesma data, Josi Cristina, neta da irmã Fátima Rodrigues. Também no dia 10 do 3, a Normadélia de Souza, Rota do Sol. Dia 10, o presbítero Emanuel Filinto. Todos sempre abraçados na nossa igreja, neste aniversariante desse mês que inicia, e que Jesus conceda o desejo do coração com muita saúde. Quero também Amém. dar... Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos abrir o microfone para o pessoal participar, né? Ao vivo aqui, do Quadro da Bíblia, pergunta, você responde. Se alguém já sabe a pergunta do mês, fique à vontade. Quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá? Já temos algum ouvinte? João Flávio, os telefones da rádio são 3222-4700 e 3241-2864, né? Já temos aqui alguns que participaram semana passada, os nomes deles estão aqui registrados: Francisca da Silva, Francisca Alves, Livramento Araújo, Marcondes Delgado e Lília Reite, né? Parece que hoje não vamos ter nenhum ouvinte. Chegaram. Se não tiver, a gente vai dar continuidade aqui, né, ao assunto, porque o assunto aqui ele é inesgotável, né? Fica aqui na escuta. Tem mais alguém aí para dar um alô? O senhor ia mandar um alô para mais alguém? Eu aguardo aí que daqui a pouco o senhor manda, viu? Bem, um ouvinte aí, alô, com quem fala? Paz do Senhor. A paz do Senhor. Com quem falo? Irmã Vilma. Vilma. Pastor, eu sabe quem é. Foi ele, o meu pastor. Sim, da igreja central, né? Cruz das Armas, né? Cruz das Armas, né? Vilma, Deus te abençoe, minha santa. Ok, fica à vontade para dar a resposta, viu, irmã? Mais uma respostinha dessa, meu. Será que eu ainda me lembro? Sim. Eu vou tentar ver se acerta. Tenta aí. Jesus. Amém. Amém. Tá aqui. Leão da tribo de Judá, né? Tá aqui registrado, Deus viu? abençoe essa programação. Eu não perco Amém. uma. Só quando Amém. foi inteiramente impossível de assistir. Tá bom, Amém. querida. Graças a Deus Deus. Seja bem-vinda. Amém. Amém. A pergunta do mês para quem ainda não ouviu é: quem na Bíblia é chamado leão da tribo de Judá, viu? Até agora todos acertaram. Alô, mais um ouvinte, a paz do Senhor? Paz do Senhor. Com quem falo? Irmã Zefinha de Bahia. Zefinha de Bahia, já é de casa, né? Fica à vontade, viu, para dar a resposta. É Jesus. Amém. Então, vamos ver se esse mês a irmã ganha, viu? Fica atenta ao sorteio no final do mês. Amém. Deus abençoe. Boa sorte pra vocês aí. Amém, igual. Vamos ver se tem mais alguém. Por enquanto, não. Mas chega aqui. Vamos esperar um minutinho aí, né? Porque o horário aqui não espera por ninguém, né? O relógio tem que se converter, pastores. Sim, tem mais um aqui, né? Dá tempo mais dois. Alô, com quem fala, Pai do Senhor? A paz do Senhor, abençoado. Como é o seu nome? Erotilde. Eretilde, né? Eretilde? Erotilde. Amém. De quê? Monteiro de Lima. Ok. De onde fala? Tibiri 2. Tibiri 2. Fica à vontade para dar a resposta, viu? É Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Leão da tribo de Judá. Seja bem-vindo à nossa programação. Deus abençoe. Amém, pastor. Ok. Por hoje é só. O tempo foi embora, né? Tem mais um? Tem mais um? Mais um ligeirinho. Alô, com quem fala? Alô. Pai do Senhor. Bom dia. Bom Pai do dia. Senhor. Com quem falo? A irmã Analice. Analice. Analice de quê? Silva. Oliveira Silva. De onde? Funcionário 4. Funcionários 4. Fica à vontade, viu, para dar a resposta. O leão da tribo de
Ajudar é o Senhor Jesus. Amém. Acesso nós mais forte. Acertou em cheio. A irmã está lendo a Bíblia mesmo, viu? Deus abençoe. Amém. Fique na paz. Fica atento ao sorteio final do mês. E Diácono Euclides, mais um alô para quem? Eu queria dar um alô especial também para o presbítero José Teotones, lá de Mangabeira 2, que também sempre está nos ouvindo. E se sente feliz quando vê essa rádio e essa resposta e essa palavra abençoada que Jesus já colocou no coração do pastor Wilson e aqui em toda a direção desse Voz Congregacional, né? Uma produção da Secretaria de Missões. Da Secretaria de Missão, que fica ao lado no Gás, ao lado da Escola Senec. Pastor Walter, fazer a oração final. Lembrando, né, pastor, eu disse que hoje à tarde temos uma programação evangelística na Praça do Gás, viu? A partir de 3 horas. Você que mora aí nas proximidades, compareça lá que Deus tem uma palavra para você. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio de apresentar o teu nome diante desses ouvintes, de poder também estudar a tua santa palavra, de ter o Senhor como Senhor de nossas vidas, que se revela a nós. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas e rogamos, ó Pai, continua a nos abençoar, nos guardar de todo mal, a nos livrar, Senhor, meu Pai, de todas as astúcias do diabo, que o Senhor esteja cuidando de nós e toda a nossa família, que o Senhor abençoe cada ouvinte desta rádio e esta programação, Senhor, que tudo o que ocorra aqui sempre seja em glórias ao teu santo nome. Amém. Meu Deus, em nome de Jesus é que nós te oramos e te rendemos graças. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com a programação de número 100. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.